Olá pessoal, iniciando mais uma semana com uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, capítulo 75, Prece dos Filhos, ditada pelo Espírito Rui, com relação ao capítulo 14 do Evangelho e o item 2. A prece, ela começa com ele evocando o Senhor e definindo o Senhor. Então ele vai começar com várias definições falando de características desse Senhor a quem ele evoca. Então começa dessa maneira: Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá em láurea fulgurante de redenção as trevas de nossos erros, que sois a justiça dos justos, a santidade dos santos, a sabedoria nos sábios, a pureza nos puros, a humildade nos humildes, a bondade nos bons, a virtude nos virtuosos, a vitória nos triunfadores do bem e a fidelidade nas almas fiéis. É a este Senhor que o Espírito lança então a sua prece na vastidão do infinito. E ele vai dizer a este Senhor: Senhor, derramai a bênção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra em que se acumulam as vibrações letíferas ou vibrações que produzem a morte de nossas malquerenças e o fumo empestado de nossos desesperos, convertido na miséria e no ódio que se voltam constantes contra nós da caliça do tempo. Então aqui ele pede a este Senhor que derrame a sua bênção sobre nós, que nos ajude, ainda que seja por um minuto passageiro, a esquecermos esses horizontes anuviados, esses horizontes cinzentos da Terra, onde as vibrações são ainda tão inferiores, porque são representantes da nossa malquerença, ainda do mal em nós, do nosso desespero. Então lança, Senhor, a tua compaixão sobre todos nós. E ele vai continuar dizendo: fazei, Senhor, que se nos dobrem as cervizes sobre os campos do planeta, que semeastes de fonte e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e lourejastes de frutos, e se nos acomode o pensamento na oração. Então aqui ele diz: fazei, Senhor, que se nos dobrem as cervizes, que se nos dobre o pescoço, a nuca, que a gente se curve sobre o campo do planeta onde ele colocou tanta beleza, digamos assim, né? Embalsamou de perfumes, colocou as flores, colocou os frutos, todas as bênçãos. Então ajude-nos a se curvar diante deste quadro de belezas e de abundância, e que o nosso pensamento possa se acomodar, possa encontrar calma na oração, olvidando por um momento só a lei de Caim, a lei da guerra, a lei do fratricídio, a que temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares e escolas, e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações. Então, olha que linda essa ideia. Ajuda-nos, Senhor, a nos curvarmos diante de todas as belezas com que
ornamentaste este mundo de Deus onde nós passamos, e por um momento que nós possamos deixar de lado essa lei de Caim, a lei da violência, a lei da hostilidade. Talvez já não sejamos aqueles que matam o corpo, mas a gente ainda mata o espírito do nosso irmão com a hostilidade, com a humilhação, com a frieza no nosso comportamento, com os movimentos de preconceito, de separação, onde a gente vê no nosso irmão um outro e não um irmão nosso sob a filiação divina, com os mesmos direitos e deveres que nós mesmos temos. E ele vai terminar a oração dizendo: e permitir, ó Deus da liberdade infinita, que irmanados no santuário doméstico, possamos todos nós, ante a paz que nos requesta ao trabalho de alvando o futuro, louvar-vos o nome inefável, reconhecidos e reverentes, por haverdes concedido às nossas deserções e às nossas calamidades a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Então, ele termina, ele fecha, né, pedindo a Deus, permitir, ó Deus, que possamos renascer dentro do santuário doméstico, na condição de irmãos consanguíneos dentro de uma mesma família. Por quê? Porque é dentro dessa mesma família que nós vamos então aprender, vamos alfabetizar as nossas almas no Evangelho de Jesus, desenvolvendo devagarinho, um coração de cada vez, o sentimento intransferível, urgente da fraternidade entre as criaturas, para que a paz possa se estabelecer e para que nós possamos caminhar na direção de um futuro melhor. E ele vai dizer: reconhecidos e reverentes por haver concedido as nossas deserções, quantas vezes viramos nossas costas para a lei e as nossas calamidades, não é? A coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mãos. Então aqui ele faz uma homenagem ao espírito materno que permite, através da santidade da gravidez, receber na Terra, ser o veículo de recebimento, o corpo, o coração, que abriga outros espíritos para a caminhada, para a jornada preciosa e absolutamente necessária, que é a encarnação de cada um de nós. Por isso, o título dessa mensagem é Prece dos Filhos, uma prece que se eleva a Deus em reconhecimento às mães, que não importa se são boas, se são más, se foram perfeitas ou imperfeitas, se nos deram aquilo que nós achávamos que devíamos ou não, mas o espírito encarnado na condição materna, que leva a fim a sua tarefa, a sua missão, quando recebe um espírito no seu ventre, se torna uma serva da vida, uma serva de Deus, porque vai permitir que outro espírito recomece uma nova encarnação, que é o caminho, que é o trajeto, que é a forma onde nós podemos aqui entrar e, lidando com as dificuldades da vida na Terra, trabalharmos e lapidarmos as nossas almas rumo à felicidade e rumo à paz. Uma semana de bênção para todos nós.